Fala aí pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai falar aqui um pouco sobre os jogos ontem da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Palmeiras, Bahia, Flamengo e Cruzeiro, certo? Bom, vamos lá. Vou começar pela Libertadores e falar um pouco sobre o jogo do Flamengo. Ontem o técnico Felipe Luiz ele optou por poupar 3 jogadores titulares, que é o Gerson, o Pulgar e o Wesley. Não sei se teve algum exame médico feito, se o departamento médico falou que eles deveriam ter sido poupados, ou se foi simplesmente uma opção do técnico por desgaste e por ver que o Central Córdoba é um time estreante da Libertadores, que seria mais fácil ganhar dele, entre aspas, e que no final de semana o Flamengo tem um jogo importante contra o Grêmio fora de casa e nos últimos anos o Flamengo não competiu pelo título diretamente, pelo Campeonato Brasileiro, então talvez tenha sido a escolha do técnico. Ao meu ver, foi um risco calculado, porque dentre os jogos que o Flamengo tem, esse seria o mais fácil e muitos outros times estão fazendo isso, inclusive, por exemplo, o Abel, do Palmeiras, ele poupa os jogadores, só que ele está ganhando, então ninguém fala nada. Então, se o Felipe Luiz tivesse ganhado ontem, todo mundo ia falar que ele é um gênio, que ele é um técnico muito bom, que apesar de novo, ele previu tudo isso, ele poupou na hora certa, mas não deu certo. Então, não vou basear minha análise na parte resultadista, mas eu faria exatamente a mesma coisa que o Felipe Luiz fez. Eu teria poupado os jogadores, e nesse jogo, porque eu sei que o outro é mais casca grossa, é mais difícil, e a gente está falando do Central Córdoba, que é o 8º colocado do campeonato equatoriano, e um campeonato que tem 16 times, então ele está no meio de tabela. Então o Flamengo ele tinha a obrigação de ter ganho esse jogo, não ganhou, é uma fatalidade. Sim, pode afetar a classificação final dele no grupo, porque agora ele vai ter que buscar um resultado fora de casa, e se ele quiser terminar em primeiro lugar, por exemplo, diminuiu a chance dele, e até a classificação geral, porque lembrando que depois de terminar a primeira fase dos campeonatos da Libertadores, por exemplo, quem tem a melhor campanha decide o segundo jogo em casa, na hora do mata-mata. Então isso pode afetar na hora de pegar um Palmeiras, um River Plate, um Racing, entre outros times. Mas, de qualquer forma, não acho que é o fim do mundo. O torcedor flamenguista Pedro ainda vai voltar no ritmo certo. Acho que o time tem muito a crescer. Acho que foi uma derrota pontual e que acontece, mas que não vai afetar em nada o andar da carruagem do Flamengo. Essa derrota em si, mas o problema não pode continuar acontecendo. Bom, vamos agora para o jogo do Palmeiras, falar um pouco do Richard Rios, que nesse jogo ele fez o gol da vitória, e também no outro jogo ele também fez o gol da vitória, e é um jogador muitas vezes contestado pela torcida. No caso, quando ele fez esse gol, ele mandou um cala-boca para a torcida do Palmeiras, e vou dar minha opinião aqui a respeito, porque os jogadores eles têm certa forma de se manifestar contra alguns torcedores, e cá entre nós, essa torcida do Palmeiras, a nova geração que não viu o Palmeiras na época que não era tão próspero financeiramente, é uma geração muito mal acostumada, que quer que o time dê show em todos os jogos, que quer que o time goleie em todos os jogos, e não funciona assim. Na Libertadores, muitas vezes você tem um jogo sofrido, aquele que você ganha de 1-0, que você vai defensivamente bem, que você ganha de 2-1. Não é todo jogo que você vai ter um jogo bonito, às vezes você vai ter um jogo feio, mas vai ser um jogo bem executado, que você vai ter muita eficácia. Então, acho que o torcedor do Palmeiras ele tem que se acalmar, lembrando que no meio do ano ele não vai ter a folga, porque ele vai estar no Super Mundial, os outros times vão ter basicamente uma outra pré-temporada. O Palmeiras está com 6 pontos, invicto na Libertadores. Então, se acalme, pare de pegar no pé dos jogadores. E o Richard Rios pediu desculpa, falou que errou no momento, foi no calor do momento. E acho que tudo que a torcida do Palmeiras precisa agora é de paz, deixar o Abel trabalhar, coisa que ele sabe fazer muito bem, e fazer uma boa campanha na Libertadores para pegar o segundo jogo como mandante na fase de mata-mata,
possível a melhor campanha da Libertadores para os palmeirenses e apoiar o time, que muitas vezes isso não tem acontecido, que os palmeirenses, muitas vezes quando tem jogo, principalmente na Arena Barueri, quando não é no Allianz, vão muito menos pessoas assistir o jogo no estádio. Então, isso é um problema. Bom, falar um pouco aqui sobre a vitória do Bahia também, fora de casa. Acho que essa vitória do Bahia contra o Nacional foi importantíssima, porque para mim o Bahia está no grupo da morte, que os 3 que vão disputar as 2 vagas que classificam são Bahia, Inter e Atlético Nacional. Acho que o Nacional do Uruguai, acho que quem perder ponto para ele vai ter sérios riscos de não se classificar. Então, essa vitória por 1-0 fora de casa é uma vitória de Libertadores, uma vitória de time que resiste, uma vitória de time que está crescendo. E acho que muito disso se deve à mentalidade do Rogério Ceni para com a competição Libertadores. É um cara que está acostumado, que entende o tamanho da competição, entende como joga essa competição e está incutindo esse modo de pensar no Bahia, na SAF do Bahia, que agora tem dinheiro para fazer grandes contratações, né? Então, acredito que o Bahia está no caminho certo para as classificações, para se classificar nesse grupo. E vamos ver como vai ser o jogo do Inter e do Atlético Nacional, porque dependendo do resultado, o Bahia pode até terminar líder do grupo nessa rodada. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a derrota do Cruzeiro. Acho que essa derrota do Cruzeiro é mais do que uma simples derrota no campeonato, na Sul-Americana. Acho que é uma derrota institucional, porque o Cruzeiro está vivendo uma crise que muito disso reflete ao presidente, que sim, ele tem dinheiro, o dono dele, que é dono da SAF, o Pedrinho BH, porque ele comprou o Cruzeiro, só que ele saiu contratando jogadores e, segundo ele, contratou jogadores errado, e é algo que ele podia discutir internamente com as pessoas que trabalham dentro do Cruzeiro. Ele soltou isso para a imprensa. Agora você imagina os jogadores escutando que podem ter sido contratados de forma errada, e que aí você pensa, quem que ganha mais no Cruzeiro? Imagina, deve ser o Gabigol, deve ser o Dudu, não sei qual é o salário deles, mas de qualquer forma, essas contratações, segundo o Pedrinho, foram contratações erradas. Então, o técnico não está acertando, o dono, pelo que o Cruzeiro apresentou até agora, não entende muito de futebol, então ele está aprendendo com essa parte de SAF de empresa de um time de futebol, que é diferente de uma empresa tradicional. E falou dos salários astronômicos que empresários de jogadores ganham, que jogadores ganham, enfim. Mas, e além de tudo, esse time, deixa eu até verificar o nome dele aqui, Mushuki Runa, é um time absolutamente sem expressão. Aliás, ele tem 6 pontos na Copa Sul-Americana, está invicto, mas talvez seja, com certeza, uma das maiores vergonhas em relação à história do Cruzeiro, mas talvez a maior vergonha da história do Cruzeiro seja ser derrotado em casa para esse time. Então, o Cruzeiro precisa de uma reformulação. Eu não sei em que ponto essa reformulação seria de cima para baixo ou de baixo para cima, porque o dono está desalinhado com o time, que está desalinhado com o técnico, que está desalinhado com a torcida. Então, é um time que tem dinheiro agora para fazer boas contratações, mas que parece que cada parte da instituição não está dialogando, não está conversando. Então, é uma coisa que o Cruzeiro precisa rever. Bom, acho que é isso a análise dos confrontos que aconteceram ontem. E muito obrigado, curte, compartilha, se inscreve se possível. E galera, até mais, galera. Tchau, tchau.